E aí galera, paz do Senhor Jesus, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, independente aí do horário a qual você está aí nos acompanhando, nos assistindo, é uma alegria, um privilégio estar aqui com você. Desde já se inscreve no canal, você que estiver acompanhando aí pelo YouTube, deixa o seu like aí, é muito importante. Nós estamos aqui começando mais um podcast aqui no Influência e hoje nós temos um convidado, um amigo, João Gustavo. Nós vamos estar falando sobre um tema bem legal, sobre o CTM Vida, e eu te convido, deixa o like, vai ser algo bem bacana, bem edificante e é uma alegria. E aí, João, tudo bem, João? Pai Senhor, pastor, é um prazer estar aqui hoje participando do podcast Influência. Pai Senhor, também para todo mundo que vai acompanhar hoje a gente aí, independente do horário, mas vai ouvir. E é um tema muito legal, né? Falar do CTM, porque é algo que a gente vivenciou. E daí a gente até fala que o pessoal do CTM é testemunha do CTM, porque onde a gente vai, a gente tá falando dele. Então é muito importante vir aqui hoje também falar um pouco, compartilhar com o pessoal a vivência. Uau, interessante. Queridos, nós vamos falar hoje, aprofundar um pouquinho sobre essa temática, falar sobre o CTM Vida. O João foi aluno ali no CTM e nós vamos aí desenvolver o bate-papo aqui, tomando um chimarrão, e vamos falar um pouco aí sobre as curiosidades, sobre como é, sobre os desafios, porque hoje no nosso tempo, eu sei, João, que tem muitos jovens que têm o interesse, querem ir para o CTM, e talvez essa conversa, esse bate-papo vai trazer uma luz, né? Sem dúvidas, Vai, vai ajudar. vai trazer ao coração sobre como é, o que funciona, e vai ser muito interessante. João, fala um pouquinho para nós aí do CTM, por onde você quer começar? Quer falar sobre o lugar, sobre o projeto, sobre o que é, os desafios? Eu acho interessante a gente começar falando o que o CTM é, né? O CTM ele é um centro de treinamento missionário que ele fica próximo ali a Blumenau, na cidade de Gaspar, e ele é ligado à igreja de Blumenau. E o propósito do CTM é treinar e discipular vocacionados para as missões. Isso, o que é interessante no CTM é que a proposta dele é de além nos treinar para missões, de nos treinar para servir numa igreja, ele também vai trabalhar discipulando. Porque quando a gente chega lá, muitas vezes nós precisamos ser tratados de alguma coisa. O nosso caráter precisa ser tratado para nós, digamos, trabalhar para o reino. A gente está apto para essa obra. Então lá é um lugar assim que a gente vai aprender muito a lidar com tudo, mas principalmente lidar com a gente mesmo. Centro de Treinamento treinamento missionário missionário. vida. Você que arde aí no seu coração sobre missões, CTM Vida. Isso. Interessante tratar primeiramente. Nós. Uau, Por isso que é treinar e discipular. E esse discipulado, ele acontece assim, não só com os nossos coordenadores, mas ele acontece também com nós colegas. Porque lá você vai conviver 24 horas com outras pessoas. Tem as alas. O CTM funciona da seguinte forma: ele vai ter as alas a ala dos casais, que são o chalé. Daí cada chalé ele vai ter 3 quartos, e os casais vão morar lá, cada um em seu quarto. Vai ter a ala das meninas, que fica em um prédio. E vai ter a ala dos meninos, que fica na Casa Branca, o que a gente chama de Casa Branca, que fica na parte de baixo do CTM. então quem é casado também pode Também participar. pode. Porque o CTM ele não é só para solteiros, né? Ele Legal. é também para os casados. Então, tanto um quanto o outro pode participar. Até a mensalidade tem um desconto, porque é importante também a gente falar e tem que se preparar para essa realidade financeira do CTM. Para os solteiros, ele está na base de 1.300 a mensalidade, e para os casados está na base de R$ 2.000 por aí. E assim, é um valor alto, é um pouco alto, mas a verdade é que o CTM ele disponibiliza bolsas de estudo, a própria igreja de Blue disponibiliza, e como nós somos enviados por uma igreja, a igreja também ajuda. Ou seja, teve um período que eu ganhei uma bolsa do CTM, desde o começo eu ganhei uma bolsa, e a minha igreja também me ajudou. Então não ficou difícil. Então a questão financeira às vezes é algo complicado, mas é algo assim que se a gente colocar em oração, é algo que se for vontade de Deus vai acontecer. E tem coisas que não tem preço, tem valor. Eu acho que essa questão do CTM é tudo aquilo que nós investimos no reino, em nós, em prol do reino. Tudo isso, sem dúvidas, vai gerar um resultado, vai gerar frutos. E é interessante, eu até um tempo pensava que o CTM não era para quem era casado, não poderia ter acesso. Mas realmente, o casal já com
o coração missionário voltado a esse propósito, então também tem a oportunidade. Não é um ambiente onde você vai à noite estudar ou passa algum tempo lá, uns cursos, não, é um intensivo mesmo, é isso? É, é do que acontece. A gente tem 2 períodos de estudo assim no CTM. Quando nós chegamos ali no início de março e até o final do ano, nós temos o nosso período normal de aula. E isso acontece como se fosse em qualquer outra universidade. Por quê? Porque nós estudamos às vezes durante a manhã, a tarde e a noite. Então, durante manhã, tarde e noite, a gente está numa rotina normal. A carga horária do CTM ela é igual de umas universidades ou até maior, mas porque a gente está lá o dia todo para estudar. Então, assim, às vezes fica um pouco cansativo, às vezes fica um pouco puxado, mas a gente vai se acostumando com a rotina. E daí o período intensivo, ele se dá ali já no finalzinho, porque a gente passa aquele primeiro ano, no início do segundo ano, a gente tem o período intensivo. Daí a gente tem algumas matérias bem pontuais que é para nos preparar já para o estágio, para lidar com questões de estágio, tipo oratória, algumas questões de antropologia que vai dizer como nós devemos nos adequar à realidade da igreja que nós vamos ou da cidade. Então, nesse período é um período intensivo, mas durante o curso assim você vai o CTM, por apresentar questões da Bíblia, é o tempo todo intensivo. Uhum. Porque às vezes você vai estar lá sentado ouvindo uma aula e aquela aula vai estar te confrontando. Então isso que eu acho que é muito importante e muito interessante que antes de o pessoal do CTM pode pregar, pode falar disso, daquilo, isso é verdade porque a gente recebe isso. Mas quando nós recebemos, isso confronta muito mais nós. E o estudo, João, o estudo que é desenvolvido lá nas aulas durante o dia, ele abrange uma maneira geral, tudo pautado, claro, Uhum, creio que pela palavra do Senhor, uhum. mas é como que ele abrange também como que uma sistemática, falando de tudo um pouco, como que é essa questão do estudo? A questão do estudo é a mesma grade que seria num curso de teologia bacharel padrão. A gente tem todas essas matérias, a gente tem diversas matérias e o estudo é sistematizado. É como se fosse mesmo em uma universidade. E no caso é, né, uma instituição de ensino. A gente vai ter lá a teologia sistemática, vai ter o desenvolvimento dela. A gente faz o estudo normal das questões, a questão dos evangelhos. Tudo que a gente for estudar é como se fosse assim, não é, digamos, em um ritmo resumido e tal, não, é um ritmo normal que a gente vai ter, mas às vezes, claro, a gente foca mais na prática. Mas a gente Entendi. tá lá numa aula de teologia sistemática, né, que é algo que a gente usa muito. Durante aquela aula, a gente não só estuda, mas daí o professor fala, ó, isso vocês podem aplicar nessa situação, isso vocês vão ver acontecendo nessa área. Então, ele é um estudo padrão, mas às vezes a gente é mais voltado para a prática e para missões, relacionando com missões. Ok, eu lembro, João, que quando nós chegamos aqui, aqui em Palmas, a gente. Eu lembro que o nosso pastor ele comentou sobre alguns alunos que estavam ali. Quando que foi agora a sua formatura que você retornou para a igreja? Porque eu acho nós chegamos em dezembro. Em dezembro você estava ali no CTM ainda? Estava, porque o setembro ele tem uma duração de 16 meses. É um ano e mais uns 3, 4 meses lá. Daí a gente trabalha com a questão de gerações. Então algumas gerações se formam em junho, que nem eu me formei dia 25 de junho. Geralmente na data de junho as gerações já estão se formando, geração anterior, mas a outra continua o curso, porque o CTM ele trabalha com 2 gerações ao mesmo tempo. Enquanto uma tá no estágio, outra está lá. Por exemplo, quando eu cheguei lá no CTM em março, a 14ª geração no CTM são as turmas, tipo a primeira turma, a primeira geração e tal. Eu sou da 15ª geração. Quando eu cheguei, a 15ª chegou, a 14ª já estava no estágio. Ela já estava em alguma igreja colocando em prática o que tinha aprendido e nós chegamos lá. O estágio é a prática. O estágio é É, literalmente a é o prática. ID. No estágio, assim, durante o curso a gente já é preparado para o estágio, mas o estágio, assim, E é só em alguma igreja ou existem algumas situações de. Claro, ó, sempre vai ter a igreja por trás ali na estruturação, mas tem alguma questão que vai para o campo missionário em alguns outros lugares ou outro estado? Tem essa questão também ou não? assim, todas as igrejas que nós vamos já com um olhar de trabalhar essa questão de missões. Então, assim, às vezes nós vamos em uma igreja que
está em um desenvolvimento e precisa de um desenvolvimento em missões. Então a gente já vai com esse olhar voltado. Esse estágio ele pode acontecer em qualquer lugar do Brasil ou mundo. Por exemplo, eu fiz meu estágio próprio em uma igreja de Blumenau. Mas alguns colegas eles fizeram lá em Minas Gerais, outros fizeram em vários estados, Minas Gerais, Rio Grande, Mato Grosso. Então envia para todo o Brasil, envia o pessoal às vezes para bem longe. Algumas gerações, as primeiras gerações até faziam Uruguai, alguns lugares Chile. Na minha geração não deu certo para ir para Moçambique, mas assim sempre eles estão dispersando bastante a turma, mandando para os lugares mais longe. Às vezes alguns ficam perto também por questão de estrutura. Mas assim, aonde nós vamos, nós temos que desenvolver um trabalho de missões. Normalmente vai um grupo? Quantas É, pessoas? Normalmente vai uma dupla. Dupla, ok. Dupla, daí às vezes vai trio. Eu, por exemplo, fiquei em um trio. Nós éramos em 9 meninos, daí ficou um trio e o resto foi em dupla. Então, assim, depende muito do olhar da coordenação. Porque quando é separado equipe para estágio, é conforme a necessidade da igreja e o perfil do vocacionado. Ah, uau. Entende? Entendi. Não é tipo assim, eu vou colocar ciclano porque eles são amigos. Isso não acontece. Eles vão olhar da seguinte forma. Qual foi a proposta do meu estágio? Era em uma igreja, na igreja de Guabiruba. Lá não tinha muitos obreiros integrados e o pastor precisava de um desenvolvimento na questão de evangelismo. E do que eles fizeram? Eles escolheram eu, que tem um perfil que é bem tranquilo para a questão do evangelismo, eu consigo desenvolver bem na questão de evangelizar e tal. Outro amigo com um quesito mais ministerial para ajudar nas questões da igreja e o outro com um caráter administrativo. Ele entende de administração de igreja. Daí nós criamos essa dupla pensando em qual área nós desenvolvíamos melhor e qual a necessidade da igreja. Então sempre eles vão olhar qual é o perfil do vocacionado e qual a necessidade da igreja para fazer as coisas, sabe, alinhadas. Legal, interessante. A igreja, ela em si, ela é uma estruturação, vamos falar dessa maneira, que muito inteligente. Isso quando nós Justamente. temos pessoas aí acima que têm essa visão, uma visão dessa forma, a gente tem sim bons resultados. Ou seja, você é da 15ª, 15ª a geração. então, desde o início até agora foram 15 gerações, 15 que É, se formaram, né? isso. Digamos até na 15ª, até ano passado era 15 gerações. Agora já estão em 16, já está na 16ª geração e já abriu inscrição para a 17ª geração. Inclusive fica aí o recado, né? Quem tiver interesse de ir para o CTM Vida, as inscrições para a 17ª geração de alunos, ela já abriu. É só colocar lá CTM Vida Oficial no Instagram que já vai aparecer. Então essas inscrições já estão abertas. Por quê? Porque enquanto o período que a gente está lá, desse primeiro ano, já abre inscrição para a próxima. Porque quando nós voltar para o período de intensivo e do estágio, já chega outra. A gente faz esse período a gente volta em janeiro, de janeiro até março, nós ficamos no período intensivo. A gente faz alguns projetos como o DOI, ficamos uma semana em alguma cidade, nessa cidade... O que é o DOI? O DOI, ele é um projeto que nasceu na igreja de Blumenau e que agora o CTM também participa, que é para ir para uma cidade e nessa cidade nós ficamos alojados em uma escola. Nós trabalhamos com a comunidade. A gente faz oficina para melhor idade, adolescentes, jovens, cultos, evangelismos. A gente faz isso filiado à igreja. Daí a gente pega, evangeliza ali todo o território ou o mais necessário da cidade e desenvolve alguns projetos e depois repassa, a gente começa algo e repassa os pastores da igreja. Daí a gente faz isso nesse período. O DOI ele é um período de muito aprendizado, porque isso você vai colocar em prática. Você vai colocar em prática assim o que você aprendeu. O DOI para mim foi uma surpresa. O nosso DOI ele foi em Xanxerê, aqui perto, inclusive aqui perto de Palmas. E assim, eles me colocaram na oficina de crianças. Eu não tinha Uau. afinidade com crianças. Quando me colocaram assim na oficina de crianças, eu pensei, meu Deus, o que eu vou fazer aqui, né? Nunca tinha trabalhado com crianças, claro que eu tinha feito um intensivo. A gente faz lá aula preparatória para trabalhar com criança, como que a gente vai fazer e tal.
Só que uma coisa é a teoria e outra é a realidade. Daí quando a gente chegou lá, que a gente foi fazer a primeira oficina, que veio mais de 40 crianças, e daí depois 50, e daí 60, foi uma surpresa muito grande. E daí eu entrei pro Doe naquela semana pensando que eu não gostava daquilo. E depois quando eu fui desenvolvendo aquele projeto com as crianças, a gente vê sim o quão incrível Deus é, né? Que ele surpreende. Que no último dia eu tava lá chorando, me despedindo delas. Uau. Porque você cria uma conexão, você entende o serviço ali, você entende o mover de Deus. Uau. Aos pastores que é, estarão nos assistindo, nos ouvindo, invista em alguém. Isso, eu repito que a gente falou antes, não é algo que tem um preço, porque tem coisas que tem preço, tem coisas que tem valor. Então, alguns investimentos são feitos a curto prazo, outros a médio, outros a longo prazo. Uma igreja inteligente, ela precisa pensar nesses três tipos de investimento. Tem investimentos que hoje um pastor faz que é a curto prazo. Faz, investe, projeta, já dá um resultado. Tem investimentos que é a médio, tem investimento que é a longo prazo. Só que enquanto o Senhor Jesus não voltar, não retornar para nos buscar, nós estaremos trabalhando. E esse tempo pode demorar, o que pode ser hoje nesse podcast, mas pode ser amanhã, pode ser depois, pode. Então nós precisamos, o nosso pastor fala, vocês precisam trabalhar como se nunca fosse sair de um lugar ou parar, mas pronto para que isso termine daqui a um segundo. Então invista. O que é o interessante? Eu creio que é fazer um projeto. Qual que é o projeto? O pastor sentar com a pessoa ou o casal que tem o interesse de ir para o CTM e elaborar um projeto com essa pessoa, porque convenhamos, também quem tem o interesse de ir para lá, há de convir que você pode, eu não vou dizer combinar, mas estar ali programado com o seu pastor, dizer, pastor, vamos fazer o seguinte, meu coração arde aqui por essa cidade, eu amo esse lugar, eu sirvo a Deus porque eu amo a Deus e amo as pessoas. O pastor vai lá, investe na vida, a pessoa retorna e desenvolve um trabalho na igreja, desenvolve um projeto ali nesse lugar, nesse ambiente. Mesmo que possa haver uma troca de pastor, quem vai ganhar é o reino, é a cidade, é o lugar onde isso vai ser desenvolvido. João, me diz uma coisa. Eu conversei já um pouquinho, algum tempo atrás, com o Lucas. Lucas também participou lá do CTM. Participou. Qual que é a geração que o Lucas É fez? a 14ª geração. 14ª. Ele falou para mim que mudou muita coisa quando ele foi para lá. Muda. Isso muda a estrutura, muda tudo. Mas eu lembro que ele falava a respeito como é que é o desenvolvimento lá no CTM. Tem alguém que os alunos, tem alguém que faz comida, tem alguém que precisa Meu limpar. Deus. Como é que é a organização? Porque o pessoal que está nos ouvindo e quer ir pro CTM, ele quer saber detalhes. Povo, olha, quem quer ir pro CTM já tem que saber de uma coisa assim. No CTM você vai ter uma coisa chamada escala. A tua vida ela vai se resumir às escalas. Você vai ter que estar muito ligado nelas. Por que acontece? Eu até brinco que eu não fui pro quartel, mas eu fui pro CTM, que é quase igual, só que um pouco pior, né? E no quartel ainda se pega e volta pra casa, né, às vezes. Mas no CTM não, você fica lá, você tá morando lá. É o que acontece. Por ser... O CTM ele fica em um lugar que é como se fosse uma chácara. É um lugar muito lindo. O CTM, não sei se já foi lá, pastor, Não mas fui. lá é um lugar muito lindo. A chácara, assim, uma natureza, assim, um lugar paradisíaco. Só que, claro, todo lugar, assim, precisa de cuidado, né? Quando você chega lá, que você se depara com aquelas gramas, coisa mais linda, verdinha, na régua, assim, cortada... Acredite, não é anjo que corta aquela grama. Às vezes a gente chega lá pensando que quem corta a grama é anjo, mas não é não. Então lá o que acontece? A nossa rotina ela vai ser definida muito pelas escalas. Tudo alguém vai ter que fazer. Alguém vai ter que se organizar. É importante frisar que a gente está morando lá, então a gente precisa cuidar também da nossa casa, do lugar que a gente está vivendo. Então, vai ter as escalas para as cozinhas, e a escala para a cozinha ela acontece da seguinte forma. Você vai ter 5 equipes de cozinhas e cada dia da semana uma equipe de cozinha ela irá para a cozinha ajudar. Já tem a cozinheira lá porque nós estamos no período de aulas, né?
no período de aulas durante a manhã, então não tem como a gente cozinhar, mas a cozinheira ela vai dar início na refeição, e quando é meio-dia, a equipe de meio-dia em ponto, é importante frisar isso, tem que ser pontual, a equipe de cozinha já chega, já ajuda a limpar, ajuda a finalizar, fazer salada, serve o buffet. Inclusive a gente tem aula de etiqueta para aprender como organiza um buffet, como organiza uma mesa, qual a ordem das... Até isso a gente aprende, a etiqueta, como se sentar, como comer em determinadas ocasiões, como se portar. A gente organiza essa questão da comida e daí a equipe de cozinha fica limpando. Geralmente a gente é em 5, 6, limpa até 1 às 6 e daí vão ter outras escalas. Consequentemente vai ter a escala também da panela. A escala da panela são os meninos, só meninos. Os meninos eles pegam, depois que acaba o almoço, eles vão lá, pegam as panelas e vão lavar no período da 1 às 2, que é o período de intervalo que tem. Desse período da 1 às 2 você pode descansar se você não tem escala. Mas geralmente, às vezes, quando o pessoal tem escala, como é limpar alguma coisinha, esse pessoal vai lá pra fazer a sua escala. Que às vezes é aquele tempo que sobra, até por questão das aulas. Então tem escala da cozinha, tem a escala da panela, vai ter as escalas, se for falar todas as escalas aqui, a escala do refeitório, que é limpar das meninas, que é limpar o refeitório, limpar as mesas e tal. Tem as escalas da ala. E a da ala, assim, é muito interessante, por quê? Porque, como falei antes, as alas são separadas, né? Então, assim, é dividido por quartos. Na ala dos meninos tem 1, 2, tem 4 quartos. Então, um dia um quarto vai limpar o banheiro, um quarto vai limpar o banheiro, um quarto vai limpar o chão da ala. Um quarto vai lavar roupa e outro vai ter, digamos, aquele dia livre. Então, sempre alguém vai estar fazendo alguma coisa. Daí você tem o teu dia para lavar roupa, o que significa que você não pode lavar a roupa ao dia que você quer. Não, você precisa se organizar para limpar, digamos, lavar a tua roupa naquele dia. No outro dia você sabe que você vai ter que limpar o banheiro. Então você tem que se organizar, que você não vai poder fazer outra coisa no horário. Você vai ter que limpar o banheiro. Você vai ter que limpar a ala. E se você não faz a tua parte, você complica os outros. Uau. Porque de cada um tem que fazer a sua parte para o negócio funcionar. Então se eu deixo, digamos, de limpar o banheiro, eu vou complicar. Ô, João, eu pesquisei aqui pra gente dar uma olhadinha, está transmitindo aqui pro pessoal. Quem tem interesse, aqui no Facebook tem a página aqui do CTM É. Vida. Eu até estava. Uhum. Olha que interessante. Você que está aqui nos ouvindo, acesse aqui a página do CTM Vida e tem muita coisa aqui, ó, Para olha só, conhecer. para conhecer como é que é o ambiente, para conhecer como é que alguns formandos aqui, as formaturas. Acesse, procure aí na rede social CTM Vida. Irmão, isso aqui é muito importante. Hoje nós estamos aqui com o João Gustavo, ele foi aluno do CTM Vida e nós estamos aqui para trazer para você como é que funciona, qual que como é que tudo é lá no CTM, porque eu sei que tem pessoas que estão com interesse de ir para o CTM, tá? E gostariam de saber como é que é lá o ambiente. Vamos ver se a gente encontra aqui alguma foto sobre o lugar. Aqui tem várias Tem coisas. Olha só, congressos, tem oração. Que bacana, evangelismo. evangelismo. Uau! A gente faz de tudo, viu? Desde culto, evangelismo, você aprende desde uma liturgia de um culto até a plantação de uma igreja. Uau! Você aprende como você deve conduzir um culto, como você faz liturgias e não é nada engessado assim. E você aprende também como você vai plantar uma igreja, digamos. Então você aprende da base até um nível a mais. Daí que nem eu tava falando, tudo lá é resumido em escalas. Os meninos têm as suas escalas, os meninos têm as suas escalas, todo mundo tem obrigações. Então assim, se você não achar equilíbrio no CTM, se você não se organizar no CTM, você não se organiza mais na sua vida. Interessante. Porque assim, você é meio que obrigatório. É meio que obrigatório e isso é cobrado. Tem até um sistema de pontuação que se você deixa um calçado fora do lugar, você vai ser pontuado. Olha aí as mulheres, hein? Ó as irmãs aí, né? Vai ser pontuado. Leva o marido lá que vai. Vai ser pontuado. E assim,
é uma coisa puxada, porque o que acontece é você precisa deixar tudo, digamos, no quarto. O quarto precisa estar todo organizado. A cama deve estar dobrada, arrumada da maneira correta. O calçado, ele tem que estar no final da cama. E, e daí o que acontece? Eu tinha um amigo que ele tinha um problema de deixar o chinelo no lugar errado. Ah, mas limpou tudo, mas o chinelo tava no lugar errado. O Juliel, até se ele vê isso daí, o Juliel às vezes deixava o chinelo, assim, o calçado no lugar errado, e o cara que cuidava, né, o Wesley, que era um sitemita na época, ele anotava. E daí a gente tinha algo, quando atingir um nível de pontuação, a gente teria que ir fazer uma coisinha a mais, né, pra ficar alerta, pra não cometer erros. E daí o que tava acontecendo naquela época? O açude tava muito sujo. O açude estava muito sujo, tinha muito mato. E daí teve a terapia ocupacional, que era o que? Limpar o açude. Gente, se tem uma coisa que eu nunca imaginei que eu ia fazer na minha vida era limpar um açude. Terapia ocupacional. Ô, João, um adendo. É lei isso daí. É lei. Eu acho que depois desse podcast vai sair a reportagem lá. Índice das esposas que se matricularam no CTM Vida sobe 30% depois do podcast Influência. O marido vai organizar o sapato, vai organizar a cama. Não, assim, olha, tem que organizar tudo. A questão até do prato lá, você tem que ir lavar teu prato já. Não dá pra deixar coisa guardada. Daí o que acontece? Você pegou, atingiu aquele nível de pontuação, é que porque você está avacalhando. Então, você vai fazer alguma coisinha para ficar esperta, para ficar esperto. Daí os meninos, é assim, lá o sistema ele é bem dividido, meninos e meninas. Qual a obrigação que cada um tem que exercer? E para os PA é um pouco mais puxado, né? É uma coisa um pouco mais. Daí quando deu aquele nível de pontuação, se não me engano é 9, e se é 3, digamos 3 ocorrências, você já vai para essa terapia. Que nem o meu amigo lá teve que ficar alguns dias indo em algumas terapias para limpar o açude. E limpar o açude nada mais é que um com uma foice cortando, outro abraçando a sujeira e jogando para cima, e dois com um gancho puxando. Então assim, agora já tá limpo, tá? Pode ficar tranquilo. Mas assim, é legal que isso vai trabalhando o nosso caráter. Uau. Isso trabalha o nosso caráter, sabe por quê? Porque você chega lá pensando que servir é em púlpito. Uhum. Quando na verdade o púlpito, ele às vezes é a última extensão do serviço cristão. Uau. Porque antes de você servir num púlpito, você tem que ter a capacidade para servir limpando um banheiro, limpando um açude. E se você não serve limpando um banheiro, quando você estiver num púlpito, talvez você não vai dar valor e você não vai entender a importância. João, fala de novo essa frase, o púlpito é o último. O púlpito, digamos, ele é a última extensão do serviço cristão. Anota isso aí, pessoal. O púlpito ele é a última extensão do serviço cristão. Porque antes começa lá no secreto, né? E lá no CDM a gente tem muito isso. Por quê? Porque você tem as suas outras obrigações que vai ser necessário. Servir também vai ser você limpar o banheiro, vai ser você limpar o ambiente, vai ser você fazer as coisas que às vezes não são agradáveis. Que é o trabalho pesado, que é a coisa ali às vezes um pouco mais puxada, mas começa por ali. Uau. Ô, João, diz uma coisa pra gente. Como é que funciona a questão da proximidade, menino e menina? Em qual tempo que eles podem estar juntos, qual tempo que não podem? Ai. Essa questão é o que acontece. A maioria do pessoal do CTM é solteiro. Então tem todo um cuidado para que não haja problema em questão de relacionamento. Durante o período do CTM é extremamente proibido o namoro. Não pode namorar, menino e menina assim não pode se envolver, nem conversar em relação a isso. Mas o que acontece é que tem que ter todo o cuidado primeiro, né, com relação a essa proximidade de menino e menina. Nem sempre os meninos e as meninas eles estão no mesmo ambiente, é algo às vezes muito separado. Os meninos eles estão lá no canto deles e as meninas estão lá no canto delas. Há momentos que tem essa proximidade, mas é algo assim normal do dia a dia. Na sala, no estudo, é junto. Na sala é junto, ali às vezes no refeitório é junto, nos momentos de conversa, nos trabalhos é junto. E assim vai muito do caráter da turma. Uau. Vai muito do caráter da turma.
Porque se eles veem assim, ou das pessoas. A minha turma, por exemplo, é uma turma que foi muito unida. A gente é conhecido como a geração unidade. Por quê? Porque a gente foi muito unido durante o nosso curso. Então, assim, era muito comum um menino e menina conversando. Claro que nunca pode ficar sozinho. Um menino e uma menina nunca pode estar sozinho. Sempre tem que estar mais meninos e mais meninas juntos. Não pode ser sozinho. Mas era muito comum a gente estar junto conversando. Então, a coordenação viu que isso era algo normal. Era uma particularidade da nossa turma. E para eles tudo bem, mas eles também conheciam o nosso caráter. Então quando você chega no CTM, você está sendo avaliado. Uau. Você pensa que não, mas eles estão te olhando na hora de comer, em todas as horas, na tua escala, na sala de aula. Então eles vão saber se você é uma pessoa bem ou mal intencionada. Uau. Eles vão saber. Cara, não tem. E assim, e eles não se enrolam muito para convidar alguém a se retirar se essa pessoa é mal intencionada. Eles deixam isso bem claro. E é o certo, porque não é o propósito lá relacionamento, né? Não é esse o propósito. Então o que acontece é que eles têm todo esse cuidado, essa avaliação, e depois que você mostra que eles podem confiar em você, a coisa fica mais tranquila, eles não ligam de conversar e tal, a coisa fica normal. Só que no começo tem muito essa questão da avaliação, e tem que ter muito essa questão do cuidado. Mas daí a gente vai para outra parte que o quê? Que às vezes acontece de um gostar do outro, né? Acontece. Até nós temos aí o exemplo, o testemunho. A Bruna também fez o CTM. Fez a Bruna e o Lucas eram de É, geração. fizeram ali o CTM. Obviamente não se envolveram lá. Uhum. Então, depois que saíram, que formaram, estavam orando. Mas vai lá, fala sobre essa questão de. Essa questão, assim, é uma questão que tem que ir com o psicológico preparado, porque não vai acontecer enquanto você estiver lá. E se você, e se Fica a você, dica, hein, pessoal? e se você, enquanto tá lá, você tenta forçar algo, você vai quebrar a cara. Por quê? Porque primeiro que não é permitido, mas segundo que quebra princípios. E toda vez que há uma quebra de princípios, as coisas dão errado. Uau. Não adianta. Não adianta. O CTM tá lá, não pode se relacionar. Aí você gosta de uma pessoa, pode ser a pessoa mais incrível, mas se você tenta se relacionar com essa pessoa lá, tenha certeza que quando você sair de lá, não vai dar certo. Porque você em tempo, talvez até poderia ser uma pessoa certa pra você. Não que exista alguém, essa pessoa é pra mim. Mas por você quebrar um princípio naquele tempo, isso já vai acabar com a coisa. Mas o que acontece? Qual que é a narrativa? Quando começa a ver algum sentimento, o que é aconselhado? Tanto o menino quanto a menina, a gente é discipulado, a gente tem os nossos coordenadores. A gente vai com os nossos coordenadores e conversa, eu acho que eu tô sentindo alguma coisinha pela ciclana. As meninas vão lá e conversam com a coordenadora delas. E daí a partir daquele momento tem tudo uma questão do cuidado. Por quê? Porque primeiro que já aconteceu a confissão, vocês confessaram, então não vai dar problema. Você não vai ser expulso por gostar de alguém. Você vai, digamos, ser, no caso, expulso se você fizer algo que não deve. Mas daí a partir daquele momento você começa a acompanhar, porque eles vão dizer, você tem que ter cuidado, você não pode, digamos, estar sempre perto com essa pessoa, você não pode se deixar levar, porque não é o tempo. Depois daqui vocês até podem, mas durante esse período não pode. João, uma questão interessante é: usa celular, pode trocar uma mensagem, ele tem, não usa, como é que funciona lá? Assim, é bem regrada essa questão do celular, bem regrada mesmo. Por quê? Porque a internet, ela é disponibilizada a partir ali das 2 até umas 5 horas, às vezes 4. Geralmente é nesse período assim de 2, 3 horas por tarde. Só que daí você vai pensar, eu vou conversar com a minha família, eu vou assistir alguma coisa, não dá tempo. Porque você tem aula de manhã, às vezes é vago, manhã ou tarde ou noite, mas normalmente é esses horários, manhã, tarde e noite. E lá é um período de estudo, muito trabalho, muito livro. A gente tem que ler muito no CTM. Assim, se você não gosta de ler, não tem problema, porque lá você vai aprender. Tem que gostar de ler. Que bom se você gostar, vai facilitar, mas se você não gostar, você vai aprender a gostar. Então, você às vezes não tem tempo para usar o celular, mesmo com a internet. Eu particularmente falava pra minha família que estava vivo, né, dava um alô, até porque eles estavam muito nervosos de ter ido para lá.
dava um alô pra família e daí eu pegava e ao invés de ficar na internet, tinha que fazer trabalho, porque tu tem que pesquisar, entende? Então o tempo de internet que você tem, que é de 3 horas, 2 horas, no máximo 4 horas por dia, dependendo do dia, você usa para estudar. Então é bem regrado nessa questão. Você Gente, não se prende. não é, gente, o CTM não é um lugar para você ir, uma diversão. O nome Não. diz, é Centro de Treinamento Missionário. Você precisa ir com o coração voltado a isso. E nesse período existem tudo isso que o João tá aqui tá falando, tá abrindo o coração, porque de maneira alguma a nossa ideia é, não é passar uma visão do que não é, porque os jovens têm interesse, querem ir para lá, e nós estamos aqui querendo fazer o quê? Instruir, te orientar e te incentivar. Eu quase fui pro CTM, tá? Se der tempo eu falo sobre isso. Eu vou dizer por que não fui, não é porque eu não quis, não. E nem é por questão financeira. Tomou-se um outro caminho ali o nosso ministério, mas é para você entender. Gente, o que é isso? É você vai lá para quê? Ser treinado, ser discipulado. Para Você sabia, estudar. João? Eu estava fazendo uma pesquisa essa semana e eu ouvi alguém dizer que não tem a ver com dinheiro, tá, pessoal? É só para você. Isso aqui tem a ver com organização. Praticamente todos, tá? Os grandes, eu vou usar milionário, vamos falar pessoas ricas com uma aquisição financeira muito grande. Praticamente 98% deles sabem exatamente o que vão fazer todas em todas as horas do dia. Não tem uma hora do dia que uma pessoa, nessa pesquisa que foi feita, que não tem um momento, uma hora do dia que ela não saiba o que vai fazer. Está programado, tá regrado. Porque a vida, gente, se a gente piscar, se a gente parar, o tempo passa, o tempo não para. Há quem diga que o tempo é uma das moedas mais valiosas do mundo. Você que tem muito dinheiro até pode comprar tempo. Como assim? Você pode, por exemplo, pagar uma babá para cuidar dos filhos, para você ter um tempo livre para outra atividade, mas isso já implica em você não estar com os filhos. Você pode pagar alguém, por exemplo, para fazer faxina na casa e tal, para ter um pouco mais de tempo. Agora você não compra o tempo que passou e você perdeu. Não volta. Então o tempo hoje é precioso. O pastor John Piper, ele fala, ele escreveu algo interessante. Ele disse assim, ó, que nos dias finais, nos dias do juízo, do julgamento do Senhor, as redes sociais serão contra nós a maior prova que nós tínhamos tempo para orar, para buscar ao Senhor, para estudar, etc, etc. Então, gente, você que o seu coração arde por isso, tá? Nós estamos aqui falando aqui com o João Gustavo, foi aí aluno no CTM Vida e sem dúvidas é algo que vai acrescentar mais. Gente, tem normas. Não é porque tá pagando que você vai fazer o que você quiser. O Não. meu professor de teologia, nos cursos que a gente paga, aí ele abre para perguntas e um negócio lá e tal. Aí eu penso, pastor, mas eu queria assim e tal. Não é porque você tá pagando que é do seu jeito. Há uma organização. Isso é direcionado pelo Espírito Santo. Isso, por mais que depois venha uma organização ali toda de um ambiente e tal. Mas há uma organização. O pessoal que gosta, João, de dormir até um pouquinho mais tarde, como é que é o horário de manhã lá no CTM? Assim, lá no CTM a gente tem o nosso start, né, que a gente chama de start, lá pelas 6h45. 6h45 todo mundo tem que estar no refeitório, em ponto, porque 6h45 é o momento de quem não tá lá vai ganhar uma advertência, porque é o horário que tem que levantar, e tem que estar lá já vestido, pronto para o café da manhã e para fazer as escalas. Essa advertência tira pontos se tomar. Essa advertência ela gera pontos e te leva para depois Ah, você vai. ok, ela gera pontos, Ela entendi. gera Por isso você pontos. falou antes até o 9 ali. Foi É, chegando ali. tipo, cada advertência 3 pontos, 3 advertências, você, que nem os meninos foram para alguma terapia, Entendi. eles vão chamar a tua atenção, vão conversar com você, porque tem que ter essa questão da organização. Daí então, 6h45 start, todo mundo lá. 7 horas, nesse start é passado os recados, é orado se alguém tá doente, alguma coisa assim. Daí quando dá 7 horas o café da manhã é servido, até 7h15, 7h20 o pessoal toma café. No máximo 7h30 a equipe da cozinha
Quem faz o café são equipes de cozinha, de alunos. Essa equipe de cozinha tira o café da manhã, daí a gente vai fazer as escalas. No período ali das 7h30 até as 8h30 é o período que tem as escalas da ala. Daí um quarto vai limpar o banheiro, outro quarto vai lavar roupa, outro quarto vai limpar a ala e outro quarto tem livre. Então nesse período você faz isso. E tem que ser feito nesse momento. Porque 8h30 a aula começa. E depois das 8h30 o coordenador passa na ala para ver se a ala tá limpa, se o banheiro tá limpo e se os quartos estão organizados. Se não tiver, vai ter dor de cabeça. Então nesse período, e dá tempo, assim a gente pensa, muito pouco tempo, mas você faz em minutos essa questão do serviço. Você organiza nessa questão da manhã. E é isso. As coisas funcionam porque tem essa organização. Não Ok. tem a enrolação, sabe? Ok. Então aí o pessoal acorda aí cedinho, se organiza. Quais são as refeições? Um café da manhã, aí vem o almoço. Assim, gente, a comida do CTM é maravilhosa. Sinceramente, assim, agora a cozinheira lá é a Jusce. A Jusce, assim, gente, é incrível. Ou mulher que vai ter um galardão grande no céu. O café da manhã já é muito bom. É café, depende do dia, tem um cereal, tem fruta, tem iogurte. Mas assim, sempre vai ter o café, sempre vai ter o pão, sempre vai ter o leite, os doces, o mumu, a minha geração mumu na mesa, quem da minha geração assistir saudades. Então assim, sempre vai ter essa questão, sempre comida não falta. Comida não falta. O almoço é servido meio-dia e meio. E almoço, assim, é um melhor que o outro. A cozinheira, de fato, é muito boa. Gente, a coisa que você tem é caprichada. É caprichada, assim. É lasanha. As comidas, assim, mais top que você imagina, o pessoal lá faz. Ô, Glória. Não, pensa que crente come mal, não come, não. É lasanha. Ela faz de tudo. Macarrão à carbonara. Acho que o Sim. pessoal tá entrando lá pra se inscrever. Gente, todo mundo assim que eu conheço engorda no CTM, tá? Eu fui um. Nossa, gente, a gente engorda muito no CTM, porque come muito bem lá. E o jantar é um pouco cedo. Depois do almoço aí vai para as atividades. Tem estudo, às vezes varia as atividades, né? Você Varia. falou. Se você tem tempo livre, com certeza você vai ter que estar lendo. Uhum. Deu tempo livre, você já vai ver o pessoal com um livrozinho, com uma xícara de chá, indo pra algum canto pra ler. Então, esse é o tempo, não pode dormir. Ah, tô com tempo livre, vou dormir. Não, colega, você não pode. Você não pode dormir em horário livre. Interessante, hein? Não pode dormir. E daí o que acontece? Nesse horário livre, se você não tem escala, você vai ter que estudar. E daí a nossa janta, ela acontece ali do período das 5h30 até as 7h30, dependendo muito do dia. Mas normalmente janta 5h30 ou 6 horas. Ele vai ali, janta, daí depois disso geralmente às vezes tem aula, mas depois da aula, o período de estudo, acabou esse período, eles mandam pra aula também chá, sempre tem chá na aula e bolacha. Então, quer comer alguma coisinha antes de dormir, vai ter ali, e você também pode ter outras coisas, pode ter café, pode ter bolacha, essas coisas, Mas miojo. aí como é que faz pra, por exemplo, você tem um mercadinho, alguém traz, pode ter isso, Tem. é limitado, como é que é? Tem o famoso Schmidt, gente. Schmidt. O Schmidt, ele fica, acho que a 1 km do CTM. Daí é liberado uma vez por semana no período da tarde, um dia as meninas e um dia os meninos pra ir no Schmidt. Lá no Schmidt você vai lá, precisa de desodorante, precisa disso, daquilo. Vai lá no Schmidt. Vai lá no Schmidt e compra, mas é pra últimos casos. Até porque você vai ver que faz falta. É 1 hora que você vai lá, faz falta na Hum. tua rotina. Então, assim, o que é indicado? A gente é liberado um dia por mês para ir no centro de Blumenau comprar as coisas. Então, nesse dia, você já pode comprar o teu café solúvel, teu miojo. Não aconselho porque você vai se viciar no miojo, na correria. Comprar o desodorante, as coisas. Compre nesse dia e no resto você vai usando durante o mês. João, tá, ok. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Chegou final de semana, folga e alegria. Gente, Não. final de semana é muito puxado no CTM. O que acontece? A gente tem aula na segunda, terça, quarta e quinta. Segunda, terça, quarta e quinta, você vai ter as aulas período manhã, tarde e noite, pode ter sessões. Na sexta-feira, geralmente não tem aula, a não ser que venha um professor de longe. É comum isso,
Porque às vezes nós temos aula com pessoas muito pontuais. Por exemplo, o pastor Hollis, o pastor aqui de Xanxerê, ele dá aula lá, foi um dos fundadores do CTM. Quando ele vai, às vezes tem que fazer aula numa sexta-feira. Ou, digamos, Timóteo Carricar. Deixa eu ver se estou falando o nome certo. Ele vai lá e dá aula, às vezes a gente precisa fazer esse período de estudar mais. Mas normalmente na sexta-feira de manhã é mutirão. É muito importante falar do mutirão, hein? O mutirão é aquela lavação, a água mesmo, que nem hoje a gente tá numa sexta, né? Isso. Gente, hoje o bicho tá Hoje, pegando. hoje é sábado. Hoje é sábado? Sábado. Ah, Foi hoje é ontem, sábado. foi ontem. Eu tô com a noção do tempo perdido aqui. Na sexta-feira o bicho pega. Porque daí é lavar bem mesmo, é jogar água, é esfregar bastante, as coisas não podem ficar mal limpas, se ficar vai ter que limpar de novo. Então as meninas têm o mutirão dela, os meninos dele, à tarde, um período de descanso na sexta-feira. Porque imagina só, você passa uma semana toda corrida, e daí na sexta-feira você já vai trabalhar no mutirão de manhã, à tarde você tem um período de descanso. E à noite você vai ter o culto na sexta. Os nossos cultos acontecem na sexta-feira à noite. Porque no sábado o que acontece? Tem muito projeto. Uma igreja que é um evangelismo. A gente vai fazer esse evangelismo no sábado, no domingo. Uma igreja está desenvolvendo um projeto, precisa do nosso auxílio. Isso acontece muito. Tá, ô João, antes da gente ir pro sábado e pro domingo, a folga da sexta. Liberado, livre. A folga da sexta é o horário do soninho que a gente chamava. Por quê? Porque sexta-feira, a partir das 2 horas, não tem uma alma viva acordada no CTM. Todo mundo, gente, pensa bem, se acordou a semana inteira cedo e foi dormir tarde, porque às vezes tem que estudar e tal. Chega na sexta, você tá com cansaço, às vezes emocional e tal. E uma coisa que o CTM frisa é que a gente também precisa descansar. Então na sexta é um período que, se você tá bem, se você quer ler, se quer estudar, você pode fazer isso. Mas normalmente todo mundo vai e dorme, gente. Todo mundo dorme. Todo mundo dorme. Da sexta-feira é a tarde um período de descanso, um período de dormir e à noite o culto. Você vê, isso nós estamos aqui falando aí sobre o CTM Vida. Ele não está só formando pessoas no quesito ministerial, isso é um centro de treinamento missionário, mas veja bem, tanto meninos quanto meninas, porque assim, os casais, você aprende a fazer uma atividade como? Olhando para o ponto de vista do pessoal solteiro, você aprende fazendo. Então lá você vai desenvolver essas atividades até para quando você sair de lá e futuramente o Senhor preparar um relacionamento, um casamento. Tudo isso vai somar na vida de alguém. Você vai ser disciplinado, né? Disciplinado no quesito de ter disciplina, ter foco, ter horário, ter organização. Esse é o sentido que eu digo disciplinado. Você vai ser organizado. Porque assim, por mais que alguém chegue lá com uma rotina assim bem, um pouquinho bagunçada, de tanto você praticar e fazer isso, isso muda em você e você começa a ser organizado. Então, é um ambiente que está formando e preparando o caráter, como o cristão, ensino teológico, conhecimento, mas também a vivência, o dia a dia. E isso é importante falar porque você que é pai, que vai estar nos assistindo, investe no seu filho, tá? Faz isso, o CTM. Nossa, isso é muito não é importante. Não, vai lá, ele vai aquela ideia rasa. Vai lá, vai aprender um pouquinho de Bíblia, vai lá fazer. Não é isso. É pra gente. vida, isso é pra vida. Isso é pra vida, isso é totalmente. Isso é profundo demais. Então pode mudar a vida da pessoa de tal maneira. E vamos lá, João. Saímos da sexta, saímos do descanso, fomos pro culto. E o sábado cedo, como é que inicia sábado e domingo? O sábado, ele normalmente a gente tem atividades. Assim, é raro um sábado e um domingo que o pessoal do CTM fique no CTM para, digamos, para estudar, para fazer alguma coisa. Quando não tem nada, é dado um período para fazer trabalho em equipe, que os professores passam. Daí aquele período você pode fazer o trabalho em equipe, você pode descansar, você pode pegar e estudar. Mas assim, normalmente a gente tem projetos. Digamos assim, uma igreja precisa de uma ajuda em evangelismo. A gente vai lá. Está acontecendo tal evento lá na igreja de Blue, que é a igreja que você tem afiliada. A gente vai lá participar, a gente vai lá ajudar. O pessoal vai se batizar, a gente vai lá para a recepção dos batizandos.
vai estar acontecendo, na minha geração aconteceu um teatro, um espetáculo, Haja Luz. A gente estava lá ajudando na produção. Então você vai se envolver em todos esses projetos. Final de semana. Final de semana. Final de semana a gente sabe que é o período que mais acontece coisa na igreja. E a gente está sempre lá ajudando. Ou está sendo para pregar. Às vezes os alunos, acontece muito dos alunos sair para pregar, para cantar. Eu sei algumas vezes pregar. Daí a gente sai muito assim também, para pregar, cantar, participar. Então assim, você não tem, digamos, teu final de semana. A gente fala que o nosso tempo de setembro não é nosso, porque se precisa, a gente precisa ir. A gente precisa trabalhar. Uau. Às vezes sair para divulgar. Então assim, sábado e domingo pode acontecer que seja livre, o que é muito difícil, volto a falar. Mas assim, a gente normalmente sai para fazer projetos, sai pra participar, sai para ajudar nas igrejas. E é muito bom. É muito bom porque gera muitas experiências. Gera muitas experiências, essas saídas, assim, essas práticas, esse período prático, assim, já é, digamos, uma antecipação do nosso estágio, né? Então é muito bom essa questão de sair esse final de semana e participar dessas coisas. Por mais que às vezes é corrido, mas assim, a gente não tá lá para descansar, né? Isso é importante ser falado. Não, eu vou pro CTM porque quero um tempo na minha cabeça. Então você não vai pro CTM. Não é o lugar. Não é o lugar. Você não tá lá para descansar, você não tá lá para ter lazer. Período que você tem que menos dormir na tua vida do CTM, porque você tá lá para aprender, para colocar em prática. Então isso é muito importante. Você falou um negócio interessante sobre dormir. Eu vi uma frase uma vez aí de um pastor. E ele disse assim, ó: as pessoas nos chamam de sonhadores, pessoas que não entendem o servir, mas mal sabem eles que somos os que menos dormem. É verdade. É Bom, verdade, porque assim, você entende que o tempo lá é precioso e ele passa muito rápido. Gente, o tempo do CTM ele passa muito rápido, muito rápido. Talvez os primeiros dias seja difícil porque você está se adaptando, mas depois que você ficar adaptado, a coisa corre, porque cada segundo lá você vai ter que fazer alguma coisa. Então, assim, é um tempo assim precioso. É um tempo precioso que você entende que você precisa aproveitar, que você precisa remir ele muito bem. E assim, até os momentos de comunhão. Gente, eu tô falando que o CTM tem todas as suas obrigações e tal, mas algo interessante de se falar é que é um tempo de comunhão sensacional. uau. É um tempo de comunhão sensacional. Você conhece lá pessoas incríveis. A gente fala assim que a nossa geração é a nossa família. Eu conheci pessoas lá que vou levar pro resto da minha vida. Eu tenho certeza que os meus colegas também. Porque a gente conhece pessoas incríveis. Você vai ter o tempo, claro, é a correria, mas você vai ter o tempo de sentar, de conversar, de rir, de cantar, de jogar um Uno, de jogar. Os meninos têm o futebol que é regrado. O futebol acontece com os diretores, inclusive. Vai ter o período ali da diversão, as meninas também. Então, é importante dizer que durante esse período, a gente também tem os nossos momentos de descanso. Também tem um momento de comunhão. De você conhecer a história do outro, de você entender o processo do outro. Às vezes você está na cozinha e você está ouvindo uma história assim, de uma pessoa que, meu Deus. Então é um tempo muito precioso. E o que faz tão precioso são as pessoas que estão lá. Porque, ó, na minha geração tinha gente de todo canto. Gente de... Os mais estranhos que é da Amapá. O pessoal da Amapá. O pessoal... Tô brincando, tá, gente? Não sou estranho, não. É que a gente incomoda os amapaenses, José e Mani. O pessoal do Amapá tinha o Clebson, que é lá do Iapoque. O Clebson é indígena, lá do Iapoque, do extremo norte do país. Mais longe, digamos, que a Argentina. O Clebson mora mais longe que a Argentina e o Uruguai, digamos assim. Tem o pessoal de Minas Gerais, o pessoal do Rio Grande, o pessoal... Nossa, de todo canto, de Moçambique. Na minha turma tinha uma menina da Indonésia, lá de Indonésia, Timor-Leste, a Aquilina Rangel. Uau. Então você tem um contato com tanta cultura. Cara, é totalmente diferente a forma que o sulista é, a forma que o nortista é, que o moçambicano é, que o timorense é, a forma que cada um é muito diferente. É muito diferente. O CTM é uma diversidade. Eu acho assim que não tem um lugar assim para você encontrar tanta diversidade e você aprender tanto igual o CTM, porque você vai ter contato lá com diversas culturas,
com diversos costumes. Isso seja na forma de falar, cada um lá tem a sua forma particular de falar, cada um lá tem a sua comida. Às vezes a gente tem que fazer até comidas típicas de cada lugar. Então você tem um contato com tantas culturas, com tantos costumes, com tantas falas, que você percebe que o mundo não é isso. O mundo não é o teu mundo, não é aquilo que você conhece. Tem algo muito além da tua cidade, muito além da tua igreja, muito além do teu país, muito além da tua cultura. O que é tão certo na tua cultura difere tanto. Então você abre a mente de uma forma que não tem Uau. explicação. Não tem explicação. João, interessante essas questões aí do CTM para o pessoal aí que está querendo ingressar ali. Naturalmente, é óbvio que quem vai lá normalmente já tem essa visão de estar inserido num projeto, né, para desenvolver isso. Mas já houve alguma situação de um não cristão estar lá? Alguma questão desse sentido? Não, porque o que acontece? Um dos pré-requisitos para você ingressar no CTM é que você esteja no mínimo 2 anos em comunhão com a igreja que vai te enviar. Interessante falar Ninguém isso. entra lá sem ser pastoreado. Se você Uau. que está me ouvindo acha que você é muito bom para não ter uma igreja, para ser um desigrejado, eu não preciso de um pastor. Primeiro que parabéns, você é uma pessoa muito sensacional, a ponto de não precisar de um pastor, né? Porque até os discípulos precisaram ser pastoreados, ali, discipulados por Cristo. Então, assim, uma pessoa que não se submete já a uma igreja, uma pessoa que já não tem um caráter de submissão, que não está assim nesse meio cristão, ela não tem como ela ir para o CTM, porque lá você precisa muito de submissão. Eu gosto de um texto, João, no Evangelho de Marcos, no capítulo 3, no versículo 13. O texto vai dizer assim, ó: E chamou 12 para estarem com ele e os enviar a pregar. Não é chegar hoje e ir amanhã. Estar com o Senhor precisa vir antes de ser enviado. Para o Senhor, relacionamento vem antes do id. Olha só, Exatamente. ele chamou para quê? Para estar com ele, aprendendo. Os discípulos passaram 3 anos, 3 anos e meio ali, esse período aprendendo com o Senhor, para depois serem enviados. Então precisa haver isso. Isso é uma visão, tá? O relacionamento precisa vir antes do id. Não tem como a gente inverter essa etapa, porque Paulo, o apóstolo, quando a igreja estava orando, jejuando, impuseram as mãos, tá? O Espírito Santo vai dizer: separem a Barnabé e a Paulo para a obra que eu os tenho chamado. A igreja vai vir, vai orar, vai impor as mãos e vai os enviar. Eles não vão numa viagem de ida. Eles vão, fazem aquilo que o Espírito os direciona, enviados pela igreja, voltam e prestam contas ou um esclarecimento, ou vou usar esse termo relatório, mas eles voltam para o lugar de onde foram enviados. Isso é submissão. Independente do nível que alguém pensa que tenha de um conhecimento. Sabe qual que eu acho que é uma dificuldade hoje? Nós somos muito ortodoxos e pouco ortopráticos. Parece que a gente sabe muito e pratica pouco. Eu acho que isso aqui precisa... O CTM, ele muda essa visão. É Exatamente. prática. O CTM, irmãos, faz você deixar... Porque assim, quando você é muito ortodoxo, você é muito religioso. Porque eu posso saber demais e fazer pouco. E isso, o que influencia? Talvez a questão do saber, esse saber está sendo usado para quê? Para julgar, para dizer o que está Uhum. certo, o que está errado. E as vidas que estão lá no campo necessitando de alguém que vá. O ID que o CTM faz com que aconteça. Então, saber, não é que o problema é saber, você tem que saber e saber muito. Se dedique, estude o máximo que você puder. O meu coração dói, João. Sabe quando o meu coração dói? Quando alguém tem uma oportunidade de estar num lugar trazendo uma palavra e essa pessoa começa assim: irmãos, porque não sei o que, as coisas são simples, as coisas não precisa disso aí, gente querendo ser o que não uns querem ser teólogos. Irmãos, Paulo, quando fala dos ministérios, diz que Jesus chamou uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Ele chamou alguns para serem mestres.
Às vezes eu penso assim, ó, que aquele que não consegue correr, parece que o máximo que ele te incentiva é a caminhar. Entendeu? E é Deixa. muito comum. Ao invés da pessoa gastar aquele tempo precioso. Jesus usa os que falam de uma forma simples e. Sem dúvidas. Se tem alguém que está querendo fazer um pouco que não é. Irmãos, vamos usar o tempo para quê? Para falar de Jesus. Então, às vezes a gente quer, né, quer jogar um peso, uma medida para um e para outro diferente. Mas o Senhor Jesus, eu não tenho dúvidas, nos chamou antes de tudo para um relacionamento, para que só depois o ID aconteça. O CTM prepara para isso. Exatamente, porque a gente entende que o relacionamento, é muito interessante falar, que o relacionamento dos discípulos não eram só com Cristo, mas eram uns com os outros. Uau! E essa é a vivência do CTM. Porque você vai se relacionar com Cristo, mas você vai entender que se você não se relacionar com os seus colegas, você não vai se relacionar com Cristo. Porque não tem como você pular uma base. É o que a Bíblia diz, né? Como que eu vou dizer que eu amo a Deus que eu não vejo, mas eu não amo ao meu irmão que eu vejo? Então, assim, não tem como. Até porque Deus se manifesta para nós através de pessoas. Deus usa pessoas para orar, Deus usa pessoas para pregar, Deus usa o homem. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Então, se você não consegue se relacionar com a imagem e semelhança de Deus, com o teu irmão, com o teu próximo, desculpa, mas você não tem comunhão com Deus. Uau. Você pode achar que tem, mas você não tem. Eu costumo dizer, João, que praticamente Deus, é o Senhor quem faz os milagres, mas que praticamente tudo ele coloca na mão de alguém para isso ser entregue. Exatamente. Você lembra da multiplicação? Alguém vai procurar, mas o que tem? Tem um menino aí, tem 5 pães, 2 peixinhos, ok. Jesus vai dar graça, Jesus vai orar, o milagre é Jesus que faz, mas ele bota na mão de quem para ser entregue? Do menino. Entende? Ele pega do menino e aí ele vai dizer para os discípulos entregarem. Então Jesus faz um milagre, mas sempre serão pessoas o canal usado para que isso aconteça. Sempre vai ser. Daí às vezes, assim, nós, o que nós entendemos? Nós não precisamos orar para Deus pedindo um anjo para chegar na nossa casa com o que está faltando. Porque Deus usa pessoas para fazer isso. Uau. Você não precisa pedir para que Deus fale de uma forma que Ele mesmo fale com você, porque Ele já usa pessoas para falar com você. Porque que a gente vê? Deus agora ele está habitando em pessoas. O templo do Espírito Santo somos nós. Ele está habitando em nós e por isso que Ele usa pessoas para falar com outras. Porque assim, não tem como a gente esperar, e hoje é o que muito acontece, que as pessoas... Ai, Deus, quando Deus fala comigo. Deus está falando comigo quando Ele está usando o meu irmão. Deus está falando comigo quando Ele está usando pessoas. Então isso é muito importante. Dessa questão da convivência. A convivência às vezes vai ser difícil. A gente às vezes discorda de algumas coisas com algumas pessoas, vai ser difícil, mas maior que essa dificuldade tem que ser o que nos une, que é Cristo. Uau. Então, assim, nessa conversa a gente vai se organizando, a gente vai entendendo os nossos limites, aonde a gente pode ir, onde tem que parar, e nisso a gente gera essa questão da comunhão, do corpo de Cristo, né? E isso é algo muito importante. E algo muito importante também que você comentou é a respeito da teologia. Teologia não mata ninguém. Teologia não esfria ninguém. O que faz isso com o homem é o próprio pecado, é ele mesmo. É uma pessoa por achar que sabe que, porque eu sei, eu vou me colocar em uma posição a mais. Eu acho muito interessante que o CTM ele frisa muito isso. Ele frisa, olha, vocês estão aprendendo aqui, mas vocês não são mais. Inclusive, porque quanto mais nós estudamos teologia, mais nós estudamos a respeito de Deus, a gente percebe o quão pequeno a gente é, o quão miserável a gente é, o quão humilhado a gente deve ficar, o quanto aqui a gente deve estar ao invés daqui. A teologia não faz alguém ir para cá, ela faz alguém ir para cá. Uau. Entende? A teologia, a verdadeira teologia, ela não faz uma pessoa achar que é boa. Ela faz ela reconhecer o quanto ela é ruim. Nossa. E o quanto ela precisa de Deus. Assim, nossa, a gente passa, isso é um erro muito comum. Às vezes a gente passa a nossa vida inteira pensando que a nossa maior luta e que o nosso maior problema como cristãos é o diabo, as suas diversidades, é o problema, é a perseguição. Esses são os menores do nosso problema. A nossa maior luta como cristão é contra nós mesmos. Uau. É contra o que está aqui dentro.
contra aquilo que nós pensamos, aquilo que nós mesmos projetamos. Essa é a nossa maior luta. É a nossa luta. É a nossa carne contra o nosso espírito. Esse é o maior enfrentamento que a gente vai ter na nossa vida. O que a gente vai ter com o diabo, a Bíblia vai dizer resista e ele vai fugir. E a luta que a gente vai ter contra nós mesmos, a Bíblia vai dizer agora você corre. Paulo fala para Timóteo, né? Foge da aparência do mal. Foge. Foge. E o diabo resiste. Quanto às inclinações da nossa carne, foge. Mas quanto às inclinações do diabo contra nós, permanece. Então isso mostra qual é a nossa maior luta. Isso é tão forte que Paulo vai falar sobre isso, sobre o pecado, que é diferente dos pecados. O pecado, Paulo lá em Romanos 7 vai ensinar que é o quê? É uma natureza, é uma força que atua. Está em nós. Aí quem é? Não, Paulo, cheio do Espírito Santo, o homem de Deus, ele vai dizer assim, ó, o bem que quero fazer, esse não faço. Aí ele explica por quê? Porque há uma natureza, há uma força que o leva a praticar o que não quer. E é tão interessante, nós estávamos ali falando um pouquinho sobre as pessoas, amar a Deus e amar as pessoas. Jesus vai resumir isso na cruz. E o mandamento, ama o Senhor teu Deus, ó, veja bem, e o teu próximo como a ti mesmo. Horizontal, vertical. Ele resumiu isso na cruz. Isso é legal. Mas, irmãos, não tem como a gente querer se relacionar com o Senhor e odiar pessoas. Você lembra? Eu até abri um texto aqui, quando aquela viúva de um dos discípulos dos profetas, segundo Reis capítulo 4. O profeta Eliseu vai chegar na casa dela, tá? Ela vai dizer que não tem casa, a não ser um jarro de azeite, ok. É um texto bem conhecido. Só que interessante que o profeta, ele vai dizer assim, ó, vá, no versículo 3, peça vasilhas emprestadas a todos os seus vizinhos. Veja bem, você quer amar o Senhor e não quer amar pessoas. Vamos dar um exemplo, João, que o que nós estamos falando aqui está dentro do assunto, porque o CTM molda o coração da pessoa a amar, de você, de quem está lá, a amar pessoas. Amar a Deus acima de todas as coisas, mas Muito, amar pessoas. Muito. Se essa mulher aqui tivesse 10 vizinhos, mas odiasse e não se desse bem com 7, qual seria o tamanho daquilo que seria entregue para ela? Está entendendo? A gente quer fazer as coisas para o Senhor, mas esquece que para Deus, pessoas são mais importantes que coisas. Muito mais. Então, qual que... eu comentei esses dias e aqui na igreja, eu disse assim, ó, olha, talvez tem pessoas que ainda não receberam o que Deus disse que vai entregar nas mãos delas, porque está na mão de alguém que está no teu lado, próximo de você, mas que você está com atrito. E tudo que precisa para ser entregue para você é um perdão, é uma aproximação. O CTM Vida, irmão, vai te moldar a amar ao Senhor, você vai aprender, você vai ser regrado, você vai trabalhar e você vai amar as pessoas. Não tem como você sair de lá. Imagina, João, vocês têm o tempo prático depois que vocês vão para uma igreja, vão para um lugar. Como que você vai desenvolver isso chegando em um ambiente e você não ama pessoas? Não existe, não tem como. Não tem. Então, isso é um papel extraordinário que o CTM Vida faz, tá? Para aqueles que estão lá. É um processo, é uma transformação. Você vai aprendendo, você vai sendo moldado. E eu acho que nisso tudo, quem ganha é o reino dos céus, que avança, e o nome de Jesus é glorificado. Verdade. Assim, essa questão de amar pessoas, e às vezes a gente pensa que é algo difícil. Às vezes é difícil nós lidarmos com algum problema que nós enfrentamos com o nosso irmão, porque a gente também tem aquele embate nosso. Mas isso é algo que tudo se resolve no diálogo. Então, durante esse tema, às vezes a gente vai ter algumas discordâncias e alguns problemas com algumas pessoas. Isso acontece muito. Mas o que precisa nesse momento? A maturidade de você sentar com ela e conversar. Eu já passei por momentos assim, que eu sentei com colegas meus e falei, olha, eu não tô me agradando disso. Ele também falou, olha, eu também não tô me agradando disso. E nisso a gente entrou num acordo e a vida continuou, a gente é amigo, tudo normal. Então a gente precisa ter essa maturidade. Precisa ter essa maturidade para saber lidar com as pessoas. E você entende que quando você ama pessoas, a Bíblia vai dizer, eu não me recordo direito, mas
O mundo, ele espera que nós amemos ele. Essa é uma característica do povo cristão. O mundo espera que os cristãos eles se inclinem para amar as pessoas. O mundo está esperando a manifestação dos filhos de Deus, dos filhos da luz. E por que que isso fica tão nítido? Isso fica muito nítido em missões. Porque quando nós olhamos para o mundo, você pode olhar para as pessoas como pessoas perdidas. Mas a verdade é que eles não são pessoas perdidas. Eles são irmãos perdidos. Que precisam que nós preguemos para eles. Eles não sabem que eles podem ser os nossos irmãos. Uau. Eles não sabem que eles podem ser filhos de Deus. Mas nós, como os irmãos deles, nós devemos pregar isso. Então, missões é isso. Missões é você levar a palavra de Deus, é você pregar para aqueles irmãos que estão perdidos. Isso é missão. Então, quando você vê missão, não como um departamento da igreja apenas, mas como resgatar aqueles que estão perdidos, os nossos irmãos, a coisa é diferente. Você Outrora entende? era a gente. Éramos nós que estávamos perdidos. Éramos E nós. alguém foi usado para nos alcançar. Querido, você já curtiu esse vídeo? Você já se inscreveu no canal? Nos ajude, tá? A fazer com que esse projeto cresça. Também se inscreve lá no nosso Instagram, Influência sem acento, Influência PDC, tá? Vai lá, nos ajuda. Nós estamos aqui conversando com o João Gustavo, um amigo aí, uma bênção, e estamos aqui falando um pouco sobre o assunto, sobre o CTM Vida. João, em todo o tempo do CTM, se você lembrar uma, eu creio que foram mais, qual a experiência assim que te marcou? Que uma experiência, ou talvez num culto, ou talvez de ver uma situação de alguém, ou um testemunho de algum dos alunos. Você tem algo assim que você disse, poxa, só aquilo ali te fez pensar assim, eu tenho que mudar algo, isso me motivou, isso mudou algo dentro de mim. Eu acho assim que tem inúmeras que acontecem não só comigo, mas com os meus colegas, assim, de experiências que a gente vive com Deus lá no CTM, que esse é um tempo muito propício, né? Desde quando Deus provê alguma coisa que a gente tava com vontade, até com coisas que a gente nem imaginava. Mas uma experiência assim, que eu tive no CTM logo no começo, que me marcou muito, ela aconteceu na aula de espiritualidade. A gente tem aula de espiritualidade já no primeiro ciclo, né? Que lá o CTM é resumido em ciclos, tipo os trimestres, os bimestres são ciclos. No primeiro ciclo, na aula de espiritualidade, a gente teve uma aula em que o nosso professor ele estava explicando o agir do Espírito Santo na nossa vida. Eu me lembro que naquela aula ele explicou de uma forma muito clara que tudo que nós fazemos, na verdade, nunca foi nós em relação ao reino de Deus, mas foi o Espírito Santo. Ele explicou que quando nós não estamos em Cristo hoje, não aceitamos Jesus porque nós simplesmente escolhemos isso, mas porque o Espírito Santo nos chamou a isso. Porque a Bíblia vai dizer que nós estávamos mortos. Uau. E ele nos trouxe para a vida. Daí é aquela questão, o morto, ele não faz escolhas. O morto, ele não toma as decisões. Então, por isso que o Espírito Santo, ele nos chama. Nós estávamos mortos, e nós que estávamos mortos fomos vivificados. Vai falar isso, se não me engano, em Efésios, logo no início de Efésios. Nós que estávamos então mortos, o Espírito Santo nos chamou para a vida, e por isso nós conhecemos a Cristo. E quando ele falou isso, ele começou a aplicar, porque uma coisa a gente lê a Bíblia, né, e outra coisa a gente começa a aplicar. Daí ele começou a falar, comecem a pensar todo o processo que vocês levaram para chegar até aqui. E daí naquela hora a gente começa a lembrar do deixar a família. Isso para mim foi algo particular muito difícil, porque eu recém tinha completado 18 anos, eu nunca tinha deixado os meus pais, nunca tinha saído de casa. No período dos 8 ali, a partir dos meus 8 anos até a minha adolescência, eu tive síndrome do pânico e depressão, o que me fez ser muito apegado com a minha família. Então, assim, a chance de sair de perto deles nem existia, mas quando eu me aproximei de Cristo, eu fui curado disso. Deus começou a tratar isso em mim. Então, assim, sair de casa foi muito difícil. Daí naquela aula ele falou, comecem a pensar tudo que vocês fizeram até aqui. Daí a gente começou a pensar. A gente começou a voltar no tempo e lembrar do processo que foi para estar lá no CTM. Porque é algo muito difícil chegar lá. Assim, gente, ir pro CTM é algo difícil. Porque vai se levantar barreiras de todos os lados. Dificuldades de todos os lados. Problema de todos os lados. Empecilhos de todos os lados. Porque o diabo não quer que você vá para lá. E quando
você tá lá e a gente tava naquela aula, ele falou: "Vocês estão vendo? Mas deixa eu falar uma coisa pra vocês, tudo que vocês fizeram até aqui não foi vocês, mas foi o Espírito Santo através de vocês." Uau. E ele começou a aplicar aquilo. E naquele momento todo mundo se deparou que foi o Espírito Santo que nos levou pra lá, que foi ele que nos guiou aquilo. E naquele momento todo mundo na sala de aula começou a chorar. Uau. A aula teve que parar. O professor parou de dar aula. Ele só colocou um louvor no fundo e todo mundo começou a chorar, todo mundo começou a falar em línguas estranhas. A gente começou a se abraçar, abraçar um outro, a chorar, falar em línguas estranhas. O professor falando em línguas estranhas durante a aula. Então, assim, aquele ambiente assim de uma sala de aula virou uma atmosfera de adoração, porque naquele momento nós estávamos entendendo que nunca foi nós, nunca foi o João que quis ir para o CTM, nunca fui eu que escolhi Cristo, mas sempre foi Deus movendo todas as coisas para que aquilo acontecesse. Foi o Espírito Santo através de nós. Então naquele momento foi uma coisa extraordinária, foi uma mudança de chave na minha vida e na vida dos meus colegas. Uau. Foi extraordinário, extraordinário. Você que está aí com esse desejo e, e não está entendendo por que que tanta coisa acontece, irmãos, isso também é espiritual, querido. Persevera, tá? Que o Senhor vai dar vitória. Vai. O que que pode ser uma frustração, João, para alguém que chega lá? Deixa eu tentar te fazer uma pergunta. É, qual que pode ser assim para a grande maioria das pessoas, não uma frustração por causa do lugar, por causa das pessoas, mas o que? É, digamos assim, eu vou te dar um exemplo para que o pessoal não entenda de maneira errada o que eu quero expressar para ti. Às vezes ir com o pensamento ou com o coração que vai ser de qualquer jeito e daí chega lá não é. Será que pode acontecer algo desse tipo? É bom para que o pessoal já vá Vai. com o coração preparado. Assim, eu acredito que pode ser uma frustração se você chega lá enfeitando muitas coisas. Que as coisas vão ser muito fáceis, as coisas vão ser muito tranquilas. Você vai ser uma frustração você ir para o CTM pensando que você vai estudar só teologia. E no começo eu quase caí no risco, quase caí no erro de ter essa frustração. Porque eu pensei que eu estava indo para o CTM Vida para estudar só teologia. Mas a Uau. verdade é que se você for estudar só teologia, você estuda na tua cidade. Uau. Mas quando você chega, você tem que entender que o CTM não é só um curso de teologia. É uma vivência com várias pessoas. Então lá no CTM você vai ter que ter o teu caráter mudado. Você vai ter que colocar as coisas em práticas. Você vai ser cobrado, não só por uma direção, mas pelos seus colegas. É um conjunto de tudo e você vai ter que fazer de tudo. Você vai ter que entender a submissão. Você vai ter que submeter desde o diretor até uma menina ou um menino que é mais novo que você e que é o teu líder naquele período, naquele ciclo. Então, assim, pode ser uma frustração se você chegar lá pensando que vai ser só teologia e que você não vai fazer nada além disso. Você vai fazer muito além disso, vai ter que se submeter a muito mais. Tem idade mínima para entrar no CTM? 18 anos. Precisa ter 18 anos? Precisa ter 18 anos por conta da questão da vivência, das atividades, das viagens. Então precisa ter 18. Às vezes pode completar lá, né? Tinha uma guria que ela completou, entrou com 17, mas completou lá durante o curso. No início. Mas precisa ter 18 anos. Entendi. João, um conselho, uma dica, um incentivo para o pessoal aí que está nos ouvindo, talvez para pastores ou para jovens ou casais que querem ir para o CTM, o que que você falaria? Para quem quer ir, o meu incentivo a minha dica é gere a convicção. Se você gerar a convicção de que você quer ir para o CTM, de que isso é algo que Deus está comunicando ao teu coração, de ir para o CTM, tenha isso bem convicto. Porque a partir do momento em que você tem a certeza de que você vai ir, de que Deus colocou isso no teu coração, que isso está confirmado, as coisas vão ficar difíceis, as coisas não vão ficar fáceis, mas a convicção vai te fazer continuar. Não, isso é o tempo de Deus para minha vida. Independente da dificuldade financeira, da dificuldade com a família, isso vai acontecer. Então, para quem quer ir, a convicção de que você deve estar lá é o principal. E uma dica que eu daria para os pastores é: invista em quem vai para o CTM. Invista em quem vai para o CTM. Por quê? Porque é muito triste, às vezes e eu me deparei com essa questão dos meus colegas, deles entraram lá e às vezes
passa a falta de algumas coisas. Passa a falta de algumas coisas básicas, ou não consegue pagar a mensalidade, porque ou a igreja não investe, ou pessoas assumem o compromisso de investir na vida daquela pessoa e elas param, deixam na mão. E às vezes quem tá lá pelo propósito, não é porque tem condições, mas é porque foi por pessoas que falaram que iriam ajudar. Então, assim, a dica para os pastores seria: invista nessas pessoas que estão lá, num valor mensal. Assim, não precisa ser muito, mas algo já que vai ajudar. Porque faz diferença, R$ 50, R$ 30, R$ 10 faz diferença, porque às vezes o que falta é uma pasta, é uma bolachinha, é uma coisinha assim, é um livro. Então essa questão de investir é muito importante. Investir e mostrar preocupação, perguntar e tal, porque assim é muito também ruim você estar no CTM e a tua igreja tá nem aí. Não manda alguém pra lá e abandona lá, esquece que É, tá lá, só não manda. pergunta como é que tá, não, como vai. Então uma coisa que o seminarista gosta é mandar relatório, porque faz muita coisa. Então olha, pastor, até se um seminarista for contar tudo que ele faz, digamos, em um mês ou uma semana, é um relatóriozão. Mas essa questão de perguntar, de acompanhar enquanto tá lá é muito importante. Uau, eu trabalhei com um pastor lá em Salete, passamos um tempo lá com o pastor Adilson, e ele sempre falava algo, isso eu guardo até hoje. Ele dizia assim, ó, você nunca vai perder por investir em pessoas. Em quaisquer tipos de investimento, sejam financeiros, É o seja reino. ajudar, acreditar, isso é o reino. Inicia o CTM, passa todo o período, e como é que funciona no final, João? Formatura? Assim, o final, o que acontece? O CTM, ele é algo assim muito fora da realidade do mundo normal, né? Você convive com aquelas pessoas, a rotina é totalmente diferente dessa que a gente está acostumado. Então, a tua vida muda muito. Então, quando começa a quebrar isso? No estágio. O estágio de graduação do CTM Vida, ele acontece, no caso, em alguma igreja e tal, e aí a gente já tem uma quebra, porque já é uma volta para uma vida normal. A gente já vai voltando para uma rotina, digamos, mais normal, de acompanhar as igrejas e tal. E durante esse período do estágio, que são cerca de 100 dias em alguma igreja, cidade e tal, a gente já vai se preparando psicologicamente para esse final. A gente volta para o CTM lá pelo dia 18, digamos, de junho, se a formatura no dia 25. Fica uma semana antes lá para se organizar, com questão de apresentar o TCC, porque tem o trabalho conclusivo de curso. Você apresenta o TCC, durante todo o CTM você já tem que fazer o TCC. Escrever o TCC, ler livros sobre o teu tema de TCC. Chegou naquela semana, um ou dois dias vão ser dedicados à apresentação do TCC. Então apresentou o TCC, passou, a partir daquele momento você começa a organizar para a formatura, que daí é a questão de roupa e tal, e daí paga-se um valor mensal a mais pela formatura. Daí a única preocupação mesmo é a questão, nem tão roupa, porque na formatura se usa a beca, né? Uhum. Mas é a questão de se organizar numa janta. O que é muito bonita a formatura, né? A formatura é muito linda. Tem Muito até linda. no YouTube a formatura 14ª e 15ª geração do CTM Vida. E assim, é mais questão de se organizar com roupa e tal. Que nem a minha turma, eu conversei com o pastor da igreja que eu estava e ele se dispôs a fazer um buffet, um jantar de formatura no próprio CTM. Isso não foi uma iniciativa do CTM, importante falar, porque o CTM não assume mais o compromisso de fazer um jantar para os formandos. Por quê? Porque a gente em todo lugar do mundo. Uhum. Daí como é que tu vai fazer os horários de avião e tal, translado, é muito difícil pro CTM fazer isso. Então, na minha turma foi uma iniciativa própria dos alunos, daí cada um depois de formatura vai para um canto. Ok, tem as provas normais, né? Você Uhum. estuda, tem as provas. É algo interessante porque você vai ter que estar ali dentro de um estudo, de uma disciplina. E João, para a gente estar aí se encaminhando aí para os últimos assuntos, quando a pessoa está no estágio, lá na igreja, quem que assume as responsabilidades financeiras? É a igreja que recebe, porque você vai ter que ficar em algum lugar, né? São Sim. 100 dias, vai ter que comer, vai ter que se alimentar. Nesse período tem contato com a família, contato de proximidade, só rede social? O celular nesse período é limitado? Como é que funciona?
No período de estágio, a responsabilidade é do CTM Vida de fornecer lugar e alimentação, porque no período de estágio nós continuamos pagando a mensalidade. Então o CTM Vida ele vai fornecer o lugar para nós ficarmos é a questão da alimentação. No caso que a gente precisa do básico, né? Então assim, daí essa questão, quem vai pagar alimentação, quem vai pagar aluguel, é o CTM que resolve isso, a gente não tem contato com essa questão. Nesse período, a gente tem um líder de estágio. O líder ele fica responsável por ver como é que as atividades funcionam, como vai acontecer, de conduzir algumas coisas. Mas, assim, o estágio é um período já que a gente já tem que ter criado alguma maturidade para lidar com as questões de celular. Pode usar celular, você vai estar lá, vai ter internet e tal, mas você sabe que vai ter as suas obrigações, vai ter que fazer sermão, vai ter que desenvolver projeto, vai ter que servir na igreja. Então isso é uma coisa que equilibra bem. Não chega a ser um problema o uso do celular no estágio, porque sabe que tem que fazer as obrigações. Entendi. E contato com a família não se tem, porque vai para uma cidade que não é a sua, né? Só por celular mesmo. Uhum. Tem algum dia, estando no CTM, que a família pode vir visitar, tempo em tempo, ou você ir para casa, ou não? Depois de 40 dias que você está no CTM, a tua família pode te visitar. Antes Lá. de 40 dias, lá. Antes disso não, porque tem que cortar o cordão umbilical que eles falam, né? Entendi. Nos 40 primeiros dias a família não pode visitar. Depois a família pode visitar, passar, não posar, né, no caso, mas passar, digamos, um período da manhã, da tarde, almoçar até mesmo lá. Daí isso é só se programar e avisar que a família pode visitar depois desse período. O que é difícil porque o pessoal geralmente de longe. E assim, é legal a família ir, é legal a família mostrar que tá lá. Só que às vezes é que não tem nem tempo, o próprio aluno não tem tempo, sabe, de atender a família por Às causa vezes não das bate demandas. também com o tempo que a família teria, o trabalho. São várias coisas, né? São várias coisas. Então pode acontecer, é bom até que aconteça, mas geralmente no começo é bem corrido. Entendi. Legal. Gente, nós estamos aqui com o João Gustavo, aqui no podcast. Estamos falando aí sobre o CTM Vida. Nós ministramos ao seu coração aí, tá? Você que é pastor que nos ouve, você que é pai, mãe, você que é jovem ou um casal, vale a pena, tá? Vale a pena. Não é um preço, tá? É valor, porque tem coisas que não tem preço, tem valor. Então, se nós pudéssemos deixar aqui um incentivo uma vez mais, você que já pesquisou sobre o CTM, talvez, João, esse vídeo também vai alcançar pessoas que vão ver o projeto e vão ter pelo Senhor isso despertado. Porque Paulo escreve assim, ó: tanto o querer como o realizar provém de Deus. Sim. Ou seja, a gente precisa entender o querer dele na nossa vida para realizar a vontade dele. Verdade. Gente, estamos aqui com o João Gustavo. João, quero agradecer, tá? O privilégio de você estar aí falando para nós um pouco sobre a sua passagem no CTM Vida. Eu tenho por certo que esse vídeo vai alcançar em muitas pessoas, vai ser edificante na vida de muita gente, tá? Amém. Muito obrigado. Pode ter certeza que vai vir mais vezes para a gente conversar um pouco mais. E deixa aí suas considerações finais, e se tiver lembrado algum assunto ainda quiser propor aqui, mas nós te agradecemos aí, João, de todo o coração. Eu que agradeço, pastor, obrigado pelo convite de estar aqui falando do CTM, né, que é um tema tão bom de falar sobre o CTM, essa vivência. E só para finalizar, para frisar, as inscrições para o CTM elas estão já abertas para a 17ª geração do CTM Vida. É só você procurar lá no Instagram ou até mesmo na internet. É ctmvida.com.br na internet. Se você procurar no Instagram, é CTM Vida Oficial. Vai lá, lá também tem como você tirar algumas dúvidas. Se quiser me procurar também no meu Insta, é Gustavo João, para tirar algumas dúvidas sobre o CTM, algumas coisas mais pontuais e particulares também podem me procurar. Mas tá lá, as inscrições já podem ser realizadas. E foi um prazer estar aqui. Deus abençoe, obrigado por essa oportunidade. Legal, gente. Que o Senhor Jesus possa abençoar cada um de vocês, tá? Nós estamos aí, para quem estiver assistindo esse vídeo, é o terceiro vídeo aqui do canal, o terceiro vídeo aqui do nosso podcast. Estamos aí melhorando aí a qualidade. Sempre a gente assiste e ouve aí os vídeos. Acho que é importante falar, isso é um projeto que nasceu, tá? Que a gente está fazendo talvez de forma simples, mas de coração.
Eu agradeço você que nos acompanhou até aqui, que o Senhor Jesus possa te abençoar em tudo. Nós somos gratos pela sua vida e procura ali as redes sociais ali do CTM Vida, também o João deixou aqui a sua rede social. Se inscreve no nosso canal, deixa aí o seu like e escreve ali também no nosso perfil do Instagram. Você pode ser um canal de bênção para nos ajudar a crescer nesse projeto. Que Deus abençoe, bom dia, boa tarde, boa noite, uma boa madrugada a todos vocês, em nome de Jesus.